eu lembrei de uma experiência, né, relacionada a conviver com três amigas, né, que eram muito bonitas, do meu ponto de vista, né. E você já se perguntou assim se você consegue conviver sem invejar? Se você achar que a sua amiga é muito mais bonita que você? Eu tive uma amiga na infância, né, que na adolescência, assim, que ela era muito bonita, né. Ela era branca, loira e tinha os olhos azuis. E ela chamava muita atenção, assim, né? E o que que eu percebia? Que muitas vezes a maioria das meninas não gostavam dela porque ela era bonita. Ela sofria às vezes até agressão, né? As pessoas ficavam dizendo, ah, vou te pegar, vou te bater, não sei o quê, porque a menina era bonita, mas era uma boa pessoa, né? E assim, a gente se tornou grandes amigas, né? A gente só se separou depois que ela foi morar em outro lugar e aí a gente não conviveu mais. E a outra experiência foi com uma amiga no trabalho, né? Que eu tinha, né? Eu achava ela bonita e ela era uma pessoa que se cuidava muito, né? E aí quando a gente conversava, ela falava, Josi, tem muita gente que não gosta de mim porque diz que eu me acho, né? Que eu só falo de mim, que eu só falo de mim. Mas veja se não é melhor só falar de mim do que falar da vida dos outros. Então eu prefiro falar de mim, ela falava isso. Aí eu concordava com ela, falava, realmente é melhor a gente falar da gente do que falar da vida dos outros. Eu admirava isso nela. Será que as pessoas seriam capazes de ser amigas dela? Ou ia sempre pensar assim, ah, essa pessoa se acha, só porque ela se cuida, só porque ela só fala dela, ela só fala bem dela. Mas melhor falar dela do que falar dos outros, ela tinha toda a razão. E assim, eu conseguia me dar muito bem com ela, sabe? E eu também tive amigos, assim, de classes sociais diferentes de mim, né? Que nem parecia, assim, eles não me tratavam com inferioridade, porque eu era de classe social diferente deles e eu conseguia conviver muito bem no meio deles, tranquilamente, assim, né? E também não tinha inveja, né? Eu sempre, quando eu via pessoas assim, por exemplo, ou mais bonita do que eu, ou com uma situação financeira melhor do que a minha, eu ficava admirada. Às vezes eu ficava pensando assim, poxa, como deve ser a vida dessa pessoa, né? Como deve ser você morar numa casa com piscina, você morar num lugar assim bonito, cheio de árvore, deve ser bom demais, né? Às vezes vinha aqui um lapso, né? Desses pensamentos, mas nunca assim com inveja, porque o amigo tinha mais, que o amigo tinha melhor. Ou querer se aproveitar do amigo, ah, só vou ser amigo dele porque ele tem isso, e aí eu vou ficar com ele porque ele me dá isso de vantagem, né? Nunca foi sobre isso, né? E eu acho que a gente, né, como ser humano, a gente deve refletir sobre isso, né? Será que eu consigo ser amiga de uma pessoa, né, que é mais bonita do que eu, mas que tem um bom coração, que me trata bem, que é respeitosa comigo, né? Não ultrapassa os limites, mas ela é uma pessoa muito bonita. E aí, será que eu consigo ser amiga dela assim mesmo? Né? Ou eu vou ficar com inveja só porque ela é mais bonita do que eu? Né? É algo pra gente refletir, né? Pra poder ver se a gente consegue viver melhor, né? Conviver melhor. E que os outros também, né? Em volta, não colabore pra, tipo assim, criar uma rivalidade, né? Entre as pessoas, né? Porque às vezes quem está em volta acaba colaborando para isso, né? E a gente sabe que tem alguns tipos de comportamento que acaba, ao invés de criar amizade, cria inimizade. Ao invés de criar companheirismo, cria competitividade, né? Então a gente que está em volta também deve prestar atenção a isso, né? Pra, tipo assim, às vezes não enaltecer uma pessoa e fazer a outra pessoa se sentir diminuída, né? Independente de quem seja, né? Nunca fazer com que o outro se sinta inferior àquele que está do lado dele, né? Pelas coisas que a gente fala, porque ninguém é melhor do que ninguém. Cada um com suas características, né? E a gente também deve cuidar disso para que a gente não viva num ambiente tóxico, né? Para que as pessoas não se sintam uma inferior às outras, né? Todo mundo se sinta bem, né? E seja tratado com igual respeito.